Galera, aqui ó, Coulomb foi o cara que ele equacionou quanto que valia a força de atração e repulsão entre cargas elétricas. Ele sabia o que a gente sabia, né? Ele sabia que cargas de sinais iguais se repeliam, cargas de sinais diferentes se atraíam. Beleza? Mas ele queria saber, ó, quanto que valia essa força de atração ou de repulsão entre as cargas. Olha só, o que mais ele sabia, né? A gente fez um bocado de experiência ali, um bocado não, né? Umazinha só, né? Em que a gente eletrizou os canudinhos, estão lembrados? E a gente fez com que os dois ficassem com cargas e sinais iguais. Certo? E ele viu que quando os corpos tinham cargas e sinais iguais, ó, a uma grande distância entre eles, praticamente não havia interação. Mas à medida que a distância ia diminuindo, ia aumentando a força de repulsão entre eles. Isso aqui nem ficou muito bom, né? Pô, torto. Também. Aumentava a força de repulsão entre eles. Então, Coulomb propôs, né, que essa força elétrica, ela caía com a distância. À medida que diminuía a distância entre as cargas, a força aumentava. Mas à medida que aumentava a distância, a força diminuía. Ele foi até no chutão, né? Um pouco antes de Coulomb, Newton tinha montado uma equação, que essa daqui a gente escreveu, para a força gravitacional. G, que é uma constante chamada constante universal gravitacional, vezes a massa do corpo 1, vezes a massa do corpo 2, dividido pela distância que separa os seus centros, ao quadrado. Newton propôs, né, e funcionou, que quaisquer dois corpos que tinham massa se atraíam com uma força chamada de força gravitacional. Isso, quaisquer dois. Você e o computador que está aí na tua frente se atraem. Vai existir uma força gravitacional de atração entre os dois. Claro que a gente vai ver depois, ó, que massas pequenas vai ter uma força muito pequena. Massas grandes, uma força mais considerável. E essa força gravitacional, ela caía com a distância também. Com a distância elevada ao quadrado. Significava o quê? Sempre que a distância entre duas massas aumentava, a força gravitacional entre elas diminuía. Se a distância aumentasse duas vezes, a força diminuía duas vezes ao quadrado, 4 vezes. Se a distância aumentasse 4 vezes, a força diminuía 16 vezes. E ao contrário, é verdade, né? Se a distância diminuísse, a força aumentava. Coulomb fez o quê? Tentou montar uma equação, ó, similar à da gravitação de Newton. Só que ao invés de trabalhar com massas, Coulomb estava trabalhando com cargas elétricas. Olha só como a equação é parecida, né? A equação da força elétrica de Coulomb ficou assim, ó. K, que é uma constante, vezes a carga do corpo 1, vezes a carga do corpo 2, dividido pela distância que separa o seu centro ao quadrado. Coulomb foi lá e fez uma balança de torção, beleza? Parecida até com a de Cavendish, que foi o cara que meio que falou, ó, a de Newton está certa. Fez uma balança de torção para medir as cargas e a força, ver se a equação dele batia. E funcionou, certo? E percebe, é uma equação muito parecida com a da força da gravidade. A grande diferença é que aqui a gente trata de cargas, porque força elétrica é uma interação entre cargas. Aqui a gente fala de massa, porque força gravitacional é uma interação entre massas. Mas as duas, ó, e essa é a semelhança importante, as duas caem com o quadrado da distância. Certo? Quer dizer, ó, no caso de força elétrica vale a mesma coisa, né? Se a distância aumentar 2 vezes entre as cargas, sabe que distância é essa? É a distância, ó, entre o centro das duas cargas. Se a distância aumentar 2 vezes, a força elétrica diminui 4. Se a distância aumentar 3 vezes, a força elétrica diminui 9. E se a distância diminuir, a força aumenta. Se a distância diminuir 2 vezes, a força aumenta ao quadrado, 4. Tudo bem? Então, força elétrica também, ó, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E essa é a lei de Coulomb, que foi comprovada experimentalmente. Claro, tem outras diferenças, né? Entre a elétrica, entre a gravitacional e a elétrica. Primeiro, né? Força gravitacional de Newton é só atrativa. Massa só se atrai. Força elétrica de Coulomb pode ser atrativa ou repulsiva. Beleza? Cargas de sinais iguais se repelem, diferentes se atraem. Essa constante de Newton, ela é uma constante universal. Teoricamente, ela é a mesma para o universo inteiro. Essa constante de Cavendish não. Ela vale no vácuo, ó, 9 vezes 10 na 9 Newton vezes
metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Essas unidades aqui são bacanas, né? De olho nelas, ó. Elas já estão dando uma dica. A força você vai calcular em Newton, mas para isso a distância tem que ser em metro, a carga em coulomb. Nunca em nanocoulomb, microcoulomb e aí por diante. Beleza? Então, K, 9 vezes 10 a 9, Newton, vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Só que esse K aqui, ó, é o K do vácuo. Porque Zeca tem outros? Tem outros. O K é, na verdade, e algumas apostilas e vestibulares trazem isso, 1 sobre 4π epsilon. E esse epsilon aqui, ó, é chamado de permissividade elétrica do meio. Certo? É o quanto o meio ajuda ou atrapalha na produção de um campo elétrico, que vai ser a nossa próxima aula. Ok? Tem meios que ajudam na produção de um campo elétrico, então elas ajudam na interação entre as cargas, e tem meios que atrapalham, então ela diminui a interação entre as cargas. Então uma coisa que tu tem que estar ligado é que a força elétrica depende do meio em que as cargas se encontram. Não precisa nem entender muito bem o que é esse erro, certo? Uma outra aula eu vou explicar para vocês. Mas tem que saber, pelo menos, que a força elétrica depende do meio que as cargas se encontram. Força elétrica, então, depende, ó, do valor das cargas, da distância entre as cargas e do meio que as cargas se encontram. Cuidado! Força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se não aparecer a palavrinha quadrado, está errado. Tem que aparecer, que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se a gente fosse fazer aqui, ó, um gráficozinho da força elétrica em função da distância, como é que ficaria esse gráfico? Vamos dar uma olhadinha, né? Ó, força elétrica em função da distância. Vamos imaginar uma situação aqui hipotética, vai? Vamos supor que eu falo para vocês que eu tenho duas cargas elétricas de um certo valor e que a 1 metro de distância uma da outra, a força elétrica entre elas é de 16 newtons. Tudo bem? Eu quero saber o seguinte, ó, se a 1 metro a força é 16, a 2 metros a força é quanto? Perfeito. A força cai com o quadrado da distância. Se a distância aumentou 2 vezes, se a distância foi multiplicada por 2, a força, olha só, né? A força ela vai ser dividida, porque é inversamente. Só que vai ser dividida por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, né? Então 16 dividido por 4 dá 4. E se a distância for 4, hein? 4. Se a distância aumentar 4 vezes, a força é dividida por 4 ao quadrado, que é 16. 16 dividido por 16 dá 1. Então, à medida que vai aumentando a distância, vai caindo a força. Então, olha só, né? Vamos arrumar esse gráfico aí. Se a distância é 1, a força é 16. Certo? Se a distância é 2, olha só como cai rápido. A força é 4. Se a distância é 16, a força é 1. Se a gente ligar esses pontos aí, a gente vai ter uma curva, né? Em que a força elétrica, ó, vai caindo com a distância. Percebe o seguinte, por mais que aumente a distância, essa divisão aqui nunca vai dar zero. Então, essa reta nunca vai encostar no eixo da distância. Beleza? Assim como a distância entre as duas cargas nunca vai poder ser zero. Então essa reta aqui, ó, nunca vai encostar no eixo da força. À medida que a distância diminui, a força aumenta em direção ao infinito. E à medida que a distância aumenta, a força cai tendendo a zero. Galera, então lembra sempre, ó, que a força elétrica cai com o quadrado da distância. Sempre que a distância aumentar, a força elétrica diminui. Tudo bem? Só um detalhezinho antes da gente terminar, ó. Vocês vão ver que em algumas questões que a gente vai trabalhar sobre força elétrica, aparecem letras que representam potências de 10. As mais importantes são mili, anota aí no teu caderno, vale 10 na menos 3, micro, que vale 10 na menos 6, nano, que vale 10 na menos 9,
e pico, que vale 10 a menos 12. Existem outras, Fenton e tal, mas essas três, principalmente, ó, são as que mais aparecem. Tá? Como é que se transforma a unidade quando aparecem essas letrinhas aqui? É tranquilo isso é fácil. Apareceu aqui ó, que a carga do corpo 1 vale 4 nanocoulomb. Galera, para transformar, ó, basta substituir a letra pela potência de 10 que ela representa. Isso aqui é 4 vezes 10 na menos 9 coulomb. Aparece lá, ó, carga 2, 3 microcoulomb. É só substituir o micro pela potência de 10 que ele representa. 3 vezes 10 na menos 6 coulomb. Tudo bem? Beleza? Galera, já esquecendo algo importante, né? Como é que a gente desenha as forças entre cargas elétricas? Ó, primeira coisa importante é a gente traçar uma reta que vai do centro de uma carga até o centro da outra. Beleza? Depois a gente desenha a força em cima dessa reta. A força elétrica sempre está na direção da reta que une o centro das duas cargas. Se essa reta estiver inclinada, a força é inclinada. Se essa reta estiver horizontal, as duas forças são horizontais. A força que atua na carga positiva e a força que atua na carga negativa. Certo? Zeca, como é que eu vou saber para onde que aponta a força? Daí tu vai ter que olhar se ela se atrai ou se ela se repele. Não esquece, né? Isso aqui é uma paração e reação. Então a força que atua nas duas cargas sempre tem valores iguais, sentidos opostos. Tanto faz se é atração quanto repulsão, sempre sentidos opostos. Se aparecer mais de duas cargas, ó, desenhar a força vai ser exatamente dessa maneira, olha só. Como é que a gente faz? Para desenhar, opa, vou pegar aqui o controle. Para desenhar quando tiver mais de duas cargas, 3 cargas. Primeiro, ó, desenha as retas que vão do centro de uma até o centro da outra. Daí desenha a força, ó. Essa carga positiva repele essa daqui. Vamos supor que eu quero saber a resultante nessa. Essa daqui é que eu quero saber a resultante, ó. Para onde que aponta a resultante das forças? Então eu poderia até chamar, né? Carga 1, carga 2, carga 3. E a questão é me perguntar para onde que aponta a resultante na carga 3. Então, traça uma reta que vai de centro até centro, reta que vai de centro até centro. Desenha a força que a carga 1 faz. Ó. Essa rosinha aqui, ó. Exatamente na direção da reta que liga as duas cargas. Zeca, por que ela é para a direita? Porque ó, essa carga está repelindo essa, está empurrando essa para a direita. A carga 2 também, ó, vai ser essa força azulzinha. Aqui vai ser a força feita pela carga 2. Beleza? Na direção da reta que une os dois centros. A carga 2 também é positiva, positivo com positivo repele, ó, empurra a carga 3 para cima. E aqui a gente pode fazer regra do paralelogramo, lembra? O cara traça na ponta de F1 uma reta paralela a F2. E na ponta de F2 uma reta paralela a F1. Ó. O cara tem aqui ó, um paralelogramo. E a diagonal vai ser a força resultante. A soma da força 1 com a força 2. Já que se tivesse uma carga negativa. Se tivesse carga negativa, ó, mesmo esquema, quer ver? Ó. Carga 1, 2, 3. Só que agora essa 2 aqui é negativa. Traço uma reta que liga o centro das cargas de novo. Vou criar a resultante na carga 3. A carga 1 gera na carga 3 ó, uma força na direção da reta. Essa é a força feita pela carga 1. Carga 1 é positiva, empurra a carga 3. Só que a carga 2 ó, também faz uma força na direção da reta. Só que a carga 2 é negativa. Agora a carga 2 puxa a carga 3 ó, na direção da reta que une as duas cargas. Força 2. Mete ali um paralelogramo, né? Pan, paralela F1, pan, paralela F2. E a resultante agora, essa força amarelinha aqui, ó, essa aqui é a resultante, feita pelas cargas 1 e 2. Então cuidado, na hora de desenhar, ó, isso é importante, sempre lembre de traçar a reta para saber a direção da força. E o sentido vai depender se é atração ou repulsão. Os exemplos agora?